Salve, salve pessoal, tudo bom? Esse é mais um Café com Pitacos. Desta vez eu vou falar sobre os filmes que serão exibidos na 26ª edição do Festival Internacional de Documentários, o É Tudo Verdade, que vai continuar seguindo a fórmula que já teve no ano passado, em função da pandemia, com a exibição dos filmes totalmente no streaming, né? O que, na minha avaliação, favorece o acesso aos documentários, que geralmente é um gênero de cinema que não está muito presente nas salas grandes, né? Então, como as salas grandes não existem mais, pelo menos por enquanto, elas estão fechadas por causa da pandemia, o É Tudo Verdade 2021 volta de novo naquela fórmula de sucesso do ano passado, com os filmes exibidos no streaming. E a gente tem muita coisa interessante, a gente tem muita coisa legal. Eu acabei de participar da coletiva de imprensa com a Amid Labak anunciando os indicados. Eu vou falar primeiro dos 7 longas que integram aí a competição nacional de documentários. O primeiro deles é o Alvorada, que é o documentário da Ana Mulaé e Lô Politi sobre o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Na verdade, pela sinopse do filme, esse documentário me parece muito mais sobre a Dilma Rousseff, sobre a presidenta Dilma Rousseff, do que muito mais sobre o impeachment, né? Como a gente viu, por exemplo, no Democracia em Vertigem, e ao que me parece, o Alvorada ele segue uma linha um pouco mais íntima, ele lança um olhar mais íntimo sobre tudo aquilo que aconteceu naquele momento com a primeira e única mulher a governar o Brasil. Então, uma expectativa muito grande para a exibição desse filme, que foi gravado lá em 2016, na época do impeachment, e que chega então agora ao público brasileiro quase 5 anos depois, né, em 2021. Outro filme brasileiro na mostra competitiva é Os Arrependidos, do Armando Antenori e do Ricardo Calil, e pela sinopse também a gente percebe que eles continuam trilhando um caminho, principalmente o Calil, de falar sobre temas que ele já havia, de certa maneira, falado nos filmes anteriores dele, né? Então, Os Arrependidos conta a história de um grupo de ex-militantes muito jovens, né, que largaram tudo para arriscar a vida deles por causa de uma causa, e eles foram presos, torturados e acabaram virando arma de propaganda dos inimigos, né? É a estreia mundial desse filme também, pela sinopse me parece muito interessante. Temos também Dois Tempos, do Pablo Francischelli, que conta a história de um encontro, né, que 35 anos após o encontro que mudou a vida do violinista argentino Lúcio Yanel e um pupilo brasileiro dele, que é nada mais, nada menos do que Yamandu Costa, né? Então eles se reencontram 35 anos depois de se conhecerem para trilhar caminhos pela vida. Também estreia mundial desse filme. Nós temos o novo documentário do Eric Rocha, chamado Edna, que se passa aí à beira da rodovia Transbrasiliana, e a Edna é uma mãe que vive numa terra em ruínas, construída sobre massacres, as marcas de uma guerra que nunca acabou, a guerra pela terra, o que diz a sinopse do Edna, do grande Eric Rocha. Temos também Máquina do Desejo, 60 anos do Teatro Oficina, dirigido pelo Lucas Weglinski e o Joaquim Castro, que conta a história das 6 décadas do Teatro Oficina, do Zé Celso Martinez, né, que vai desde o tropicalismo até a renovação das linguagens audiovisuais brasileiras. Temos um documentário chamado Paulo César Pinheiro, Letra e Alma, sobre, evidentemente, o compositor, né, o Paulo César Pinheiro, dirigido pela Andréa Prats e pelo Cleison Vidal. Nós temos também o novo documentário de Joel Pizzini, chamado Zimba, que conta a história do ator e diretor Zbigniew Zimbinski, desculpa a minha pronúncia, que é o precursor aí do teatro moderno na América Latina. Então esses 7 filmes brasileiros integram aí a competição nacional de longas metragens. Eu particularmente fiquei interessado por todos esses 7. Eu gosto muito do trabalho do Eric Rocha, então o Edna aí serei talvez um dos primeiros espectadores do filme. Estou bem interessado pelo Alvorada também, e fiquei interessado pelos Arrependidos, né, do Armando Antenori e do Ricardo Calil. Então, desses 7, se eu puder, é difícil a gente falar de filme que a gente ainda não viu, mas
Eu acho que esses três aí são os que eu quero ver primeiro, digamos assim. Na competição internacional, a gente tem a gente tem muita diversidade, né? Como tradicionalmente já acontece, não é tudo verdade. Eu quero destacar alguns filmes para não ficar falando todos aqui. A gente tem um filme sobre o Gorbachev, que me parece interessante. Ele chama Gorbachev Ponto Céu, dirigido pelo Vitaly Mansky. Né? Então a gente vê o Gorbachev hoje, né, vivendo numa casa no subúrbio de Moscou. É bem interessante a gente imaginar um homem que, né, foi o líder de um país, como que é a vida dele hoje, né, uma vida bem simples, uma vida bem humilde. Um outro filme que chama minha atenção pela sinopse é o MLK FBI, né, que foi um dos 15 semifinalistas do Oscar em 2021, que conta a história, digamos assim, da vigilância do FBI ao Martin Luther King, né? E o documentário se baseia em arquivos inéditos que foram descobertos e tornados públicos recentemente, né? Então eu estou bem interessado nesse filme, que é dirigido pelo Sam Pollard. A gente tem um documentário chamado Presidente, dirigido pela Camila Nilsson, sobre os líderes militares do Zimbábue, me parece também bem interessante. Temos o novo filme do Alex Gibney, que ele dirige em parceria com a Ofélia Harutnan e a Suzanne Hillinger, chamado Sob Total Controle. É um documentário sobre como o governo Donald Trump respondeu ao surto de Covid-19 nos primeiros meses da pandemia, até os últimos dias, as últimas semanas antes da tentativa frustrada de reeleição de Donald Trump. Então, esse documentário do Alex Gibney também me parece bem interessante. E só para mencionar, gente, eu tô falando aqui de filmes a partir da sinopse, né? Então, eu não assisti a nenhum desses filmes. Me parece interessante também 9 Dias em Raqqa, que é um documentário do Xavier de Lausanne sobre uma escritora francesa que cruza a fronteira entre o Iraque e a Síria para conhecer a Leila Mustafa, a prefeita de Raqqa, né? Então ela tem, digamos, 9 dias de contato com a prefeita e ela resolve contar essa história também. Me parece interessante, tá? Então esses são ao todo 12 documentários que vão ser exibidos na competição internacional. Então são 7 brasileiros e 12 documentários em longa-metragem na competição internacional. Sobre a mostra de curtas, também muita diversidade, filmes interessantes, né, que despertaram minha atenção. Quero destacar primeiro João por Inês, do meu grande amigo Bebeto Abrantes, né, que é mais um filme dele, mais um documentário dele sobre João Cabral de Melo Neto, porém sob a ótica da filha dele, a Inês Cabral, no ano de centenário do nascimento do João Cabral de Melo Neto. Então me parece interessante, né, essa ideia, a filha, o pai sob o olhar da filha, né? A gente tem Cartas de Brasília, da Larissa Leite, sobre o pai dela, né? Então ela relê e apresenta cartas escritas pelo pai na década de 1970. A gente tem Coleção Preciosa, da Raíssa Fernandes Coelho, do Felipe Gama. A gente tem O Cara o Que de Isadora, do Thiago Mendonça. A gente tem Review, do Tyrell Spencer. A gente tem mais um longa do Carlos Adriano, daquela série, daquela sequência sem título, dessa vez o sem título 7, Rara, né? Então o Carlos Adriano, uma figurinha carimbada aí, não é tudo verdade. A gente tem um curta, cuja sinopse é bem interessante, um ensaio preto sobre trens, praias e ocupação de espaço, chamado Ser Feliz no Vão, dirigido pelo Lucas Rossi dos Santos. A gente tem também um curta chamado A Vida que Eu Sonhava Ter, da jornalista Eliane Scardovelli, que pela sinopse é um dia na vida de uma mulher construído a partir de depoimentos que se entrelaçam, histórias de um passado presente, né? É interessante como a gente tem de novo, não é tudo verdade, muitos filmes que dialogam com o passado, de certa maneira lançam um olhar sobre o presente, né? Isso é uma característica bem interessante que eu pude perceber no ano passado e que, pelo que eu estou vendo nas sinopses, também se repete esse ano. E a gente tem um novo filme do Vincent Carelli, da Rita Carelli, chamado Yaokawa, Imagem e Memória, né? Então, de novo, Vincent e a Rita lançando um olhar
e mais uma vez a partir dos registros feitos pelo projeto Vídeo nas Aldeias, né, que de certa maneira ajudam a resgatar toda a memória de parte do povo indígena no Brasil, uma memória essa que é geralmente esquecida, né? Então a gente tem ao todo, deixa eu contar aqui, a gente tem ao todo 9 curtas-metragens na competição brasileira de curtas, né? E os internacionais a gente também tem 9, né? A gente tem 9 curtas internacionais. Eu não vi nenhum desses curtas, né? Então, pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu pude ver na seleção, também filmes com uma diversidade muito grande. A gente tem até um curta 3D no meio aí da seleção. E eu queria destacar também algumas exibições especiais, algumas homenagens, né, que o É Tudo Verdade vai fazer. A gente tem 3 filmes na mostra Foco Latino-Americano. O primeiro chamado Cantos de Repressão, sobre moradores de uma região do Chile que lidam há 45 anos com histórias de abuso infantil. A gente tem Cinemas de Bairro, que é um filme peruano. E a gente também tem Sexo e Revolução, sobre homossexuais argentinos que foram presos durante a ditadura militar, torturados, e que resolveram na época lutar contra essa perseguição e essa opressão. Então, um filme peruano, um chileno e um argentino dentro dessa pequena mostra Foco Latino-Americano. A gente tem algumas sessões especiais, um documentário sobre Charlie Chaplin. A gente tem o novo documentário Dissidente, do Brian Fogel. A gente tem um documentário dirigido pelo Jeff Daniels, o ator Jeff Daniels, chamado Evento de TV. E a gente também tem um novo filme do Alex Winter, chamado Zappa, que é sobre o Frank Zappa, né? Um filme construído a partir aí de mais de 1000 horas de material de arquivo, é coisa pra caramba. Então, se você gosta de música e se você é fã do Frank Zappa, não pode perder esse documentário. A gente também tem uma pequena mostra não competitiva chamada O Estado das Coisas, que é dedicada a documentários brasileiros e internacionais com viés informativo e jornalístico, né? Então isso é muito importante. A gente tem o documentário chamado Golpe de Ouro, sobre o grupo jornalístico Diários Associados. A gente tem 2020 do Herman Zinn, sobre a pandemia, né, sobre os primeiros momentos aí da pandemia. A gente tem um novo filme do Hugo Giorgetti, chamado Paul Singer, uma utopia militante, sobre o professor Paul Singer. Muita coisa legal, viu? Não é tudo verdade esse ano, gente. A gente tem uma pequena homenagem também ao Chris Marker, ao centenário do Chris Marker. Então a gente vai ter Cartas da Sibéria, Sem Sol, A Solidão do Cantor e alguns outros filmes do Chris Marker sendo exibidos. Temos também uma homenagem a Rui Guerra, com 2 documentários feitos em Moçambique, né, e também O Homem que Matou John Wayne, um documentário em homenagem ao Rui Guerra, que já passou, não é tudo verdade, agora volta nessa edição 2021. E temos também uma masterclass com o Rui Guerra. Então olha que interessante, a seleção está muito bacana, eu acho que é uma opção importante. A gente vai ter também uma masterclass com Bill Nichols, né, que é o grande teórico aí de documentário no mundo. A gente vai ter debates também com os diretores dos filmes. A gente vai ter uma pequena mostra em homenagem ao Caetano Veloso, com a exibição do Canções do Exílio, do jornalista Geneton Moraes Neto, Coração Vagabundo, do Fernando Groenstein, o Doces Bárbaros, do John Toby Azulay, numa versão remasterizada, digitalizada, o Narciso em Férias, do Ricardo Calil e do Renato Terra, e outros filmes também em que há uma participação, digamos assim, do Caetano Veloso. Então, muita coisa legal. A gente tem aquele limite, né, de 2.000 espectadores por filme, então é muito importante que você que estiver interessado, não é tudo verdade, tente assistir aos filmes no horário em que eles começam, porque senão você corre o risco aí de chegar na sessão e não tem mais vaga, né? E aí você vai perder o filme, depois não adianta chorar. Então, É Tudo Verdade tem também uma parceria com o Sesc em Casa. Algumas mostras vão ser exibidas no Sesc em Casa, outras mostras vão ser exibidas no próprio YouTube do Sesc. Também tem parceria com o SP Cine Play, com o Itaú Cultural. Então tem muita coisa legal, tá? A edição do É Tudo Verdade é online e de graça.
e acontece entre os dias 8 e 18 de abril. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo antes do É Tudo Verdade, então já coloque aí na sua agenda entre 8 e 18 de abril. Não perca o Festival É Tudo Verdade, a 26ª edição do Festival É Tudo Verdade. Né? Então, espero que vocês gostem aí dessas dicas. Coloque na agenda e não perca mais uma edição que promete, né? Online, de graça, você pode assistir no sofá da sua casa. Evita assistir no celular, né? Então tenta ver na tela grande, pelo menos na televisão, para você ter o impacto aí desses documentários que prometem. Ah, e o mais importante, hein? A gente vai ter como abertura o documentário Fuga, que foi premiado agora há pouco no Festival de Sundance como o melhor documentário. Então o documentário Fuga é o documentário que abre o É Tudo Verdade. E A Última Floresta, do grande Luiz Bolognese, é o documentário que encerra o É Tudo Verdade. Então também 2 filmes importantes para você colocar aí na sua agenda. Beleza, pessoal? Então, beijos e abraços. Esse foi mais um Café com Pitacos. Ah, e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal 3 em Cena. A gente tem conteúdo inédito toda semana para vocês, falando sobre filmes relevantes e filmes que vão fazer diferença na sua vida, beleza? Até então, próximo Café com Pitacos.